Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2018. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE, a TV Educativa de Juiz de Fora. No programa de hoje, vamos falar sobre o uso medicinal da maconha e falaremos também sobre a queda no estoque do Hemominas em função da febre amarela. Bom, vamos começar dando bom dia aos nossos debatedores e colaboradores. Seja bem-vindo, José Luiz Ribeiro. Bom dia, Neuza, Andréia, bom dia. Um prazer a gente estar aqui, ouvindo essa confusão do Rio, por enquanto as balas não chegaram aqui, né? Vamos rezar. E também estamos recebendo de volta a professora Neuza Bernardes, que fez muita falta a semana passada. Muito obrigada. Que bom que a senhora está aqui. Menina, eu achei que era febre amarela. Eu tive eu não sei o nome que tem, mas foi um mal-estar tão sério, tão grave, que durou vários dias. E eu imaginei, gente, essa história de febre amarela, a primeira coisa que você pensa é no pior, né? Mas acho que os sintomas não tinham muito a ver, não, era cisma mesmo. Mas que eu passei uma semaninha sem vergonha, passei, viu? Agora eu estou de volta. Ainda bem que não sã foi, e salva, graças a Deus. Ainda bem que não e não precisei de ir lá no Hemominas pedir socorro, não. Foi por aqui mesmo que eu resolvi o negócio, entendeu? Chazinho caseiro, entendeu? Mas deu tudo certo. A você de casa, um bom dia. Vamos lá de novo agora, toda segunda-feira aqui, né, Zé Luiz? É uma ameaça, né, Zé Luiz? É. Muito obrigado mesmo. Estamos recebendo como convidada Andréa Nicolato, gerente técnica do Hemominas Regional em Juiz de Fora. Seja bem-vinda mais uma vez, Andréa. Muito obrigada. E vamos falar um pouquinho sobre essa febre amarela que a Neuza falou aí, né? Estamos esperando o Márcio Alves, professor da Faculdade de Medicina da UFJF. Ele teve um pequeno problema no trânsito, mas ele já está chegando. O aumento no número de casos de febre amarela confirmada no estado de Minas Gerais traz preocupação para a Fundação Hemominas. Os estoques estão abaixo do necessário e a entidade está precisando de doadores de plaquetas de sangue. Os casos da doença levaram várias pessoas para os hospitais e esses pacientes estão utilizando esse componente do sangue. Vou começar perguntando para você, Andréa Nicolato, o que são essas plaquetas? Para que elas servem? É o seguinte, o sangue, quando né, o doador vai lá, né, comparece para doar o sangue, tem dois tipos, né, de doação. Tem através do sangue total, tá? E através de uma doação somente de aférese, que é nessa aférese, que é uma máquina que a gente vai fazer, tem um método, né, para isso, nós vamos retirar as plaquetas. Então, tem aquele doador que doa o sangue total e aquele outro que doa a plaqueta. O que é a plaqueta? É a célula do sangue responsável pela coagulação. Quando a plaqueta está muito baixa, em alguns casos de febre amarela, não é em todos os casos, que tem a indicação precisa para isso. A gente faz a transfusão de plaquetas. Nós precisamos tanto do doador de sangue total, quanto do doador de plaqueta. Quando tem o doador de sangue total, ele vai doar, a gente centrifuga esse sangue e com isso a gente retira o que a gente chama de concentrado de hemácias, que é quando o paciente tem um quadro de anemia, que precisa da indicação, retira a plaqueta, retira o plasma e retira um outro produto que chama crioprecipitado, que também pode ser utilizado nesses casos. Né? Então, um doador de sangue total, ele vai me gerar uma plaqueta. Um doador de aférese, daquela máquina só para a plaqueta, ele vai doar o equivalente como se fosse 6 a 8 doadores. Só que, no momento, a gente precisa dos dois tipos de doação. Tanto do sangue total, né, que a gente chama de plaquetas randômicas, que elas vêm de um único doador, e a plaqueta por aférese. Essa história da plaqueta é interessante porque você imagina que foi lá, doou o sangue, né? Serve para tudo. E não é bem assim, não é? Você escolhe para que você quer doar. Não, eu quero fazer doação de sangue total. É isso que acontece? Não. Pode ser, existe
né, critérios para ser um doador de plaqueta. Então você escolhe quem pode doar sua plaqueta e quem para doador total. Normalmente, sim, chega lá o doador, ele fala, eu quero doar sangue total, e a gente conversa e orienta para aquele doador que é mais frequente, tem que ser do sexo masculino para poder doar a plaqueta, por enquanto a mulher não pode doar a plaqueta, porque existe né, critérios, né, que indica isso. Então, assim, normalmente a gente seleciona assim, e a gente pede para cada vez mais, além de ser um doador de sangue, ser também um doador de plaquetas. E como é que é esse procedimento? É a mesma coisa? Não, aí o procedimento da doação só de plaqueta, né, o doador ele fica um pouquinho mais tempo lá, fica mais tempo, ele tem uma máquina própria que chama máquina de aférese. Ela não só pode coletar plaqueta, mas pode coletar também medula óssea, plasma, não é o nosso caso. O nosso caso lá no Hemominas é só a doação de plaquetas. Pega o acesso venoso, tá? E ele vai ficar ali 1h30, 2 horas. Então, assim, o doador realmente tem que ser uma pessoa que goste de doar. Só que isso é muito importante. Por quê? Porque, tirando assim, não só a febre amarela, mas os pacientes que fazem quimioterapia, os pacientes que têm leucemia, que têm outras neoplasias, que faz transplante, é muito melhor ele receber plaqueta de um único doador, porque faz menos reação, né? É de reação alérgica. Também. Hemofílico não. Né? O hemofílico, atualmente, ele recebe um produto que a gente chama de produto liofilizado. Ele, através de várias técnicas próprias, né, em fábrica, você pega o plasma e você trata esse plasma e, com isso, produz o produto liofilizado. Então, agora é um frasquinho, você tem a concentração própria para isso. Ele não recebe mais transfusão. Antigamente, ele recebia. Atualmente, não. E para a pessoa que vai doar a plaqueta ou a doação, qual a diferença para ela? Nada? Ela doa do mesmo jeito, só o tempo que vai demorar um pouco mais. Só o tempo que ela vai ficar mais. Né? E para a saúde dela, isso faz alguma alteração ou não? De forma alguma. Existem critérios de intervalo de tempo, né? Que é o mesmo critério que tem, né, para doação de sangue, às vezes, mas não faz mal nenhum para quem doa. Olha, e por que a mulher não pode doar? Tem algum componente no sangue feminino que é diferente? Sim, porque assim, como tem o quadro lá da mulher já ter tido parto, ou às vezes aborto, ela tem algum relato que ela tem mais possibilidade de ter algum tipo de anticorpo que pode fazer uma reação transfusional depois. Entendi. Não que faça mal para ela, mas que possa fazer mal para o receptor. Como é que está o estoque de sangue seu lá? Está baixo? O estoque está baixo porque assim, a gente está enviando demais, tem muito paciente precisando, tem paciente com febre amarela que está, às vezes, indicado, tem aqueles pacientes que vai fazer o transplante de fígado, o transplante de medula. Lembrar que em nossa cidade nós agora temos 2 serviços de transplante de medula e que a solicitação, o consumo é muito alto, e o Hemominas daqui de fora encaminha sangue para 60 hospitais, e são 30 cidades, então é a nossa cidade mais a região. Andréia, para você doar o sangue, você passa por uma avaliação com o médico antes, que ele faz uma série de perguntas, e dependendo, você não é aprovado para doação. Isso. A medula também tem esse tipo de avaliação, ou para doação da medula o leque é mais... É mais flexível. A doação do sangue tem mais critérios, naquele momento que a gente chama de triagem. Quando vai doar a medula, não é doação direta de medula, tem o cadastro da medula. Então, ele tem um termo de consentimento, ele vai entender que um dia, se precisar, né, tem toda, né, uma rotina, mas na doação de medula tem mais flexibilidade, sim. Só a faixa etária que é entre 18 anos a 55 anos, que aí é abaixo da doação de sangue. O André, quem é que não pode doar? E aí nós temos existe o sangue, vamos começar pelo sangue, né? Existe, sim, né, um manual enorme, né? A triagem ela é muito rigorosa, que a gente fala, porque às vezes você pode doar com sangue com exames normais, depois ele pode positivar, mas basicamente ter saúde, né?
não estar gripado naquele dia, não ter feito algum procedimento cirúrgico recentemente, não fazer uso, né, de medicação controlada. Quem teve câncer não pode doar. Né? Quem já tomou alguma transfusão tem que esperar um tempo. Quem tomou vacina da febre amarela, por exemplo, tem que esperar 30 dias. Né? E quem já teve a febre amarela? Quem já teve a febre amarela, se for a febre amarela não hemorrágica, que é essa gravíssima que a gente tem visto, aí pode doar após 180 dias. Se for a hemorrágica, que ele, por acaso, tenha tomado transfusão, aí não pode doar. Andréia, como está o problema da febre amarela nesse momento em Juiz de Fora? A questão é a seguinte, eu não é assim, eu não sou infectologista, mas a Sim. gente é médico e a gente, né, a gente estuda bastante, a gente lê, né, bastante sobre isso. Juiz de Fora é a terceira cidade de Minas com o maior número de casos de febre amarela. Né, então, a gente sabe que... Já está nesse nível, assim, é a terceira cidade do estado de Minas com o maior número de casos de febre amarela. A gente ouve falar pouco dessa estatística, a gente acha que a coisa está sob controle, está dada, né, André? Mais ou menos, acho Né? que não está não. A gente... Nós vamos para o primeiro intervalo de hoje, já voltamos para falar sobre esse assunto, não sai daí. Estamos de volta com a mesa de debate aqui pela TVE, TV Educativo de Juiz de Fora. Quero dar boas-vindas ao professor Márcio Alves. Muito obrigado pela sua participação, professor. Doutora, eu fiz a pergunta qual a diferença da doação do sangue para a medula. E a diferença da doação, as normas exigidas para doar a plaqueta são as mesmas de sangue ou a plaqueta? Sim, para quem doa só a plaqueta, pelo menos tem que ser um doador de sangue. Então, já é mais rígido ainda. Uhum. E para ser, né, um doador de plaqueta, ele não pode estar tomando alguma medicação à base de aspirina, né? Tem que ser um doador frequente. Nós, pelo menos, ele tem que ter doado, pelo menos, no último ano, né? E, por enquanto, do sexo masculino. Por que eu falo por enquanto? Que se um dia for revisto a lei que rege a hemoterapia e deixar incluir mulheres que nunca engravidaram, pode ser que possa entrar mulher. Mas, por enquanto, só homem. E tem que ter disponibilidade, né, de ficar lá mais tempo um pouco do que o doador de sangue. Nós estamos falando aqui sobre o impacto que está causando lá no Hemominas, o fato da febre amarela estar presente aqui agora, né? Uhum. O ano passado nós não tínhamos um quadro de febre amarela assim, né? Nós tínhamos, era zika, chikungunya, essas coisas, né? O que está sendo pior lá para o Hemominas? A situação do ano passado ou a desse ano que está dando mais preocupação ao Hemominas? A situação deste ano, porque não só em Juiz de Fora, em outras cidades do estado de Minas também está ocorrendo o caso. E com isso, assim, a gente, né, trabalha em rede, a gente envia, tanto a gente recebe, quanto a gente envia sangue e plaqueta para outras cidades que tem hemocentro, né? Além da nossa cidade, que a gente já encaminha para 60 hospitais. Todos que receberam a vacina, eles têm que esperar 30 dias para poder doar, né? E com isso, assim, a gente tem menos doador, né? Porque quem recebe a vacina espera um mês. E tem vários pacientes na cidade e região também precisando de transfusão pela febre amarela e por outras patologias. Então, além de ter caído, né, aumentou a procura e diminuiu a oferta. Né? Então, a gente precisa ainda mais que a população compareça hoje e sempre lá dentro. Todo mundo que está com febre amarela cai nessa indicação de transfusão de sangue? Não. Aí tem né, os critérios de gravidade, né, de indicação de quando fazer a transfusão ou não. Mas pode ser que ele precise não só do sangue ou da plaqueta, mas pode precisar de outro produto, que é o plasma e o crio precipitado, que também vem da bolsa do doador de sangue. Então, é bom até deixar claro para você que ainda não vacinou, tem que vacinar, mas antes de vacinar vai lá e doa o sangue, porque depois vai ter que ficar um mês sem vacinar, né? Sem doar. Sem doar. Doutora, pegando um pouquinho a carona da pergunta da Nilza, vocês têm uma região que vocês abastecem. E nessa região também existe lugar que as pessoas possam doar sangue? Sim. A gente, né, encaminha o sangue, né,
né, Juiz de Fora, para 30 cidades. Nós temos o que a gente chama de posto avançado de coleta externa, que a gente tem na cidade de Muriaé e na cidade de Leopoldina. Então, toda semana, na quarta-feira, a equipe nossa vai, né, a Muriaé, e toda semana a nossa equipe vai na quinta-feira na Leopoldina. Deve ser, né, inaugurado nos próximos dias, próximo mês, o posto, né, de coleta também, né, em Barbacena. Então, assim, aí a gente, pelo menos de 2, né, a 3 vezes por semana, a gente faz isso. E tinha antes também, a gente, né, fazia o que a gente chama de, né, coleta externa. Sábado, a gente ia em várias cidades, né, da região. Só que, por enquanto, nós não estamos fazendo, porque já tem esses postos, né, avançados de coleta, tem a questão, né, de recursos humanos, que ainda não é o suficiente para isso, entendeu? Entendi. Mas quando a pessoa doa lá, imediatamente o sangue já é beneficiado, lá já é analisado, lá ou vem para cá? Vem para cá. Vem para cá, né? E aqui que ele será avaliado. Então lá é um posto só de coleta simples, né? Posto de coleta simples. Tá, mas tem lá um médico, um enfermeiro, que, né, que faz a triagem. Todo o material vem daqui da Fundação Hemominas, entendeu? Só que ele vai ser analisado aqui. O número da doença da dengue está tão grande assim que está precisando Da febre amarela está tão grande que está precisando do... Sim, vamos assim pensar assim grosseiramente. Um paciente, tá, que tenha febre amarela, que nesse um paciente está indicado fazer transfusão, vamos pensar de plaquetas, e ele tem dengue, hemorrágico, vamos pensar, né? Ele tem 100 quilos, um exemplo. Eu vou ter que fazer 10 unidades de plaqueta a cada 12 horas. 10 unidades são 10 doadores. 20 unidades são 20 doadores. Imagina. Ele não recebe uma dose única não, e está concentrado. Não é igual o sangue, não. É. A gente faz o cálculo de um concentrado de plaquetas a cada 10 quilos. Então, se ele tem 80 quilos... muito, então, então, assim, a gente só que se essa plaqueta vem de um único doador, e eu tenho, em média, 120, 130 doadores, que o ideal nosso seria 160, imagina isso para um paciente. Imagina vários pacientes internados com leucemia, com transplante de medula, com hemorragia, ou com, né, cirurgia cardíaca, porque o leque de indicação de transfusão, ele é muito alto. Então, assim, não é só esse paciente, são vários pacientes precisando. Andréia, e esses locais que não são Juiz de Fora, parece que são 2 agora vai entrar Barbacena, né? Uhum. Eles têm um fornecimento bom? Existe uma campanha boa na cidade? Não, temos sim. A gente, antes de iniciar, a gente treina a equipe, então tem lá as pessoas que divulgam. Então, assim, semanalmente, por exemplo, a cidade de Leopoldina, a gente consegue na quinta-feira 120 doadores, 100 doadores. Mesma coisa Muriaé. E a gente acha que em Barbacena, acho que ainda será maior, porque a cidade dali tem várias cidadezinhas próximas que também vão, né, fazer a campanha. Como é que a gente está em termos assim, de gravidade aqui em Juiz de Fora ainda na febre amarela? É coisa alarmante, não? É difícil a gente falar a palavra assim, alarmante, né? Eu acho que todo mundo tem que tomar vacina, né? A gente tem que, né, prevenir e saber que, por enquanto, não tem a febre amarela urbana, né? Uhum. Que a gente sabe que se for urbana seria maior o número de casos, seria muito pior para a gente. Mas lembrar as mães que as crianças têm que ser vacinadas, utilizar, né, o calendário vacinal, não tem caso em criança porque elas são criteriosamente vacinadas aos 9 meses e aos 4 anos, ou 9 meses e 10 anos. E lembrar os pacientes adultos que têm que tomar vacina. A gente vê pessoas adultas culturalmente, sabe, que têm uma vida cultural, né, ativa, a pessoa... Mais esclarecida. E que nega fazer a vacina, que questiona essa questão. Tem coisas que não... Tem situações que não é indicado realmente a aplicação da vacina, não é? No caso do idoso, no caso de pessoas com alguma fragilidade, alguma doença... Hoje em dia está todo mundo. Só se estiver muito ruim mesmo que não vai vacinar. Agora, assim, imagina o paciente idoso. O que é idoso hoje em dia, né? Não é verdade? O paciente idoso que tem saúde, tem um estado, né, geral excelente, mas que mora numa região endêmica, o risco dele morrer pela febre amarela é muito maior do que o risco dele fazer alguma intercorrência pela vacina. Uhum. Então, a gente acha que
Tem que vacinar, sim. E o próprio posto está exigindo, quando o idoso chega lá, se tem recomendação médica ou não, né? Eles estão fazendo isso. Ainda estão. Mas normalmente o médico fala, olha, você que sabe, a responsabilidade é sua. Meu cardiologista falou isso. Não se endêmica, tem que vacinar. Eu vou te dar um papelzinho aqui, eu vou te dar um papel aqui dizendo que não quero nem saber. Porque existe muita lenda, né? Diz assim, que a vacina piora, que dá problema, e é isso, essa conversa dessa lenda urbana é que vai fazer com que as pessoas partam para a ignorância. Né? Mas sem brincadeira, eu escutei isso do meu cardiologista, eu não sei que sabe. O risco da febre amarela hoje é maior do que o risco da vacina, assim, 1000 vezes. Né? Então a pessoa tem o risco da vacina? Tem, toda vacina tem um risco. O risco da vacina contra a febre amarela é mais ou menos igual. Então todo mundo está tomando vacina, as crianças todas tomam vacina. Tem uma lenda, né, que está sendo fomentada em redes sociais de que a vacina faz mal. Mas se for analisar o peso do mal que a vacina faz em relação ao risco de quem mora em área endêmica, e isso é pessoas que moram perto de florestas, né, pode ser área urbana, mas é um ecossistema de floresta onde não está havendo circulação do vírus no Aedes aegypti, sim no mosquito hemogogo, que ele só vive na floresta mesmo, ele não vai no ambiente urbano. O Aedes aegypti não, ele gosta de lata, de água limpa que nasce em pneu, em lata, em terreno baldio. E isso é que faz o Aedes aegypti proliferar. E graças a Deus que a gente não tem nenhum caso ainda de febre amarela urbana, porque o dia que tiver um caso de febre amarela urbana, a demanda de sangue nos hemocentros vai aumentar consideravelmente. Então, doutor, você está falando que o Aedes ainda não está transmitindo, não é o Aedes que está transmitindo a febre amarela. Não. Porque as notícias que a gente vê, inclusive em comercial, na propaganda, eles falam só do Aedes aegypti. Isso é que eu disse, que a gente está com informação meio capenga aí. Essa que é a diferença. A diferença é essa, que a gente não está sabendo direito qual é quem representa perigo para a gente nesse momento. A gente está acostumado com a Aedes aegypti, era o grande vilão, né? Sim, ele é potencialmente transmissor da febre amarela, mas até hoje, todos os casos que tivemos, mesmo de pessoas que moram em área urbana, tiveram contato com floresta, com mata, foram fazer capina, foram fazer obra, e não eram vacinados. Né? Agora, a diferença da febre amarela é que ela mata, né? 40%, né, de letalidade. É altíssima letalidade. É pior do que a chikungunya, do que a muito pior do que tudo. A outra só dá mal-estar, Nilson. Não, era cheio de casos de fatal aí. Não, pode ter. A febre amarela está direto, né? Tem essa história da microcefalia, que é o mal maior que a chikungunya pode falar. A letalidade da dengue hemorrágica hoje é praticamente baixa, porque a gente já sabe como lidar com ela. Né? E a dengue clássica e chikungunya dão muita dor crônica, né? Agora a febre amarela mata. Agora 40%. Né? Remédio para isso, não? Mas também é questionável, né? Ainda não tem tanta evidência científica. Doutora, só para a gente chamar o intervalo, eu gostaria de saber, para fazer doação da plaqueta, precisa um prévio agendamento. Isso. E o telefone para contato seria 3257-3171. Certo. 3257-3172. E não sei se você vai poder me falar, a pessoa que vai ligar hoje, ela está fazendo agendamento para quantos dias para frente? Ou ela consegue amanhã? Semanalmente, a gente tem uma agenda, né, que a gente já tem, né, a previsão, mas às vezes aquele doador que estava, né, agendado para hoje à tarde, por exemplo, ele teve alguma intercorrência, ele não pôde doar, então normalmente a gente consegue encaixar outras pessoas. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês. O espaço está sempre aberto, volte sempre para poder. Muito obrigada, estaremos aqui. E nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o uso medicinal da maconha. Mesa de debates. Oferecimento Unimed 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.